preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só em teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renova minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, renova a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia! Vamos ouvir a saudação pela nossa missionária Tamires. Saúde a mais igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4, muito conhecido no meio do povo de Deus, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te
conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Hoje o Senhor falava comigo através dessa mensagem. E é lindo o trabalhar de Deus na vida daquele que Ele escolhe. A Bíblia diz que não é a gente que escolhe, é Ele, porque se fosse a gente que escolhesse Jesus, a gente não queria. Mas Jesus, antes, muito antes que a gente se formasse, Ele já tinha uma história traçada, muito antes da palavra de maldição de alguém sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele já tinha me escolhido, Ele já tinha te escolhido muito antes dos teus pais te abandonarem, muito antes dos teus pais te rejeitarem. Quem aqui não já ouviu os pais dizer para eu ter te abortado? Não era para você ter nascido. Muitos que são oferecidos a Deus ainda no ventre. Mas Deus diz assim, olha, muito antes de qualquer maldição hereditária, eu te escolhi. Muito antes de alguma palavra ao contrário, eu te escolhi. Muito antes do homem te rejeitar, eu te separei, eu te escolhi. Antes de alguém não te querer, antes da rejeição, quando alguém disse assim, eu vou abortar, Deus diz, ei, pode até tentar, mas eu já escolhi. Aleluia. Glória a Deus. Muito antes da sociedade dizer assim, ó, não tem jeito. Deus diz assim, ó, foi muito antes de alguém te desprezar. Foi muito antes da sociedade te rejeitar. Foi muito antes de alguém que se levantou para te destruir. Eu te escolhi, Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Eu te separei, Jeremias. Eu já tinha uma história, Jeremias. É tão lindo a forma que Deus marca encontro com o homem, não é? Ele diz assim, olha, eu te escolhi para uma obra. A gente diz assim, mas eu não sei nem cantar direito. Eu não sei nem pregar. A gente vai ver que quando Deus chega para chamar Jeremias, ele diz logo, eu sou uma criança. É quando, como Deus chegou para Moisés em meu sarça ardente, chama Moisés e ele diz, olha, eu não posso, eu sou gago. Mas eu conheço um Deus que mesmo alguém sendo gago, quando chega no altar, ele tira a gagueira, ele tira nervosismo, ele tira cismo e diz assim, eu te escolhi, Moisés, eu te escolhi, Jeremias. Aleluia. Glória a Deus, glória. Eu te escolhi, eu te separei. Eu tenho uma nação rebelde, Jeremias. Eu vou te levantar, Jeremias, para levantar a nação também para destruir. Eu vou te levantar para um alvo, Jeremias, na terra. Ele começa a entregar o rolo a Jeremias. Porque Deus, na nossa trajetória, Ele não deixa a gente passar sozinho. Eu nunca vi um profeta de Deus ficar enganado na terra. Deus sempre avisa algo. Olha, Ele ainda disse a Jeremias, pelejarão, Jeremias, contra ti, mas não prevalecerão. Era Deus dizendo assim, olha, vão se levantar, vão desacreditar da tua história, porque era Jeremias pregando e os pais dele dizendo, acredita nele não. Era Jeremias ministrando e os irmãos dele acreditando. Pensa que é fácil? Levar a palavra de Deus e teus próprios familiares ser contra você. Não acredita nele não. Mas é muito antes, Maiara, de alguém ter a gente com o passado obscuro do crente. É muito antes de alguém passar nosso passado na cara. É muito
Satanás não já te carregou, hein? Porque tu não morreu quando o diabo deu um tiro na tua boca. Ela dizia assim. Aí eu disse que é muito antes. É muito antes da palavra de maldição. Ele me escolheu. E o que alguém não gosta é quando Deus escolheu em você. Quando Deus separou você como profeta, alguém não gosta. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: abre a boca, Jeremias. Eu te escolhi, Jeremias. Eu tenho uma história para você que vai além de tudo isso, Jeremias. Eu te separei para uma obra, Jeremias. Aleluia. Nações precisam de Jeremias. Vidas precisam de Jeremias. Deus coloca a mão na boca de Jeremias e diz assim: olha, tudo que eu mandar tu disser, Jeremias, entrega. Aleluia. Glória a Deus. Porque vão pelejar, Jeremias, vão dizer assim: não foi Deus que falou. Vão pelejar, Jeremias, dizendo, Jeremias, que eu não te uso. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: é eu, Jeremias, é eu que tenho mostrado, é eu que tenho colocado a palavra na tua boca. Só entrega, Jeremias, porque eu vou mostrar que eu sou da tua vida, assim diz o Senhor. Glória. Aleluia. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e oferta. E a nossa irmã Maiara louva, amém? Curve vossa cabeça. Soberano Deus, justo e eterno Pai, estamos nesse momento, Senhor, te apresentando, Pai, os dizimistas, Pai, os ofertantes da tua casa, Senhor. Deus, eu também te apresento, Pai, olha aqueles que querem, Senhor, abençoar a tua obra, Senhor, mas no momento não tem condições, Senhor. Deus, vem abrindo portas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, nos trazendo, Pai, esperança, Senhor. Entre dentro dos nossos lares, Senhor, coloque no lugar o que estiver fora do lugar, Senhor. Deus, venha suprindo todas as nossas necessidades espirituais, Senhor. Visite nossos armários, Senhor, geladeira, Pai, guarda-roupa, Pai. Venha suprir, Senhor, tudo aquilo que está a faltar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que te pedimos e já te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Onde parece que a vida de muitos é um mar de rosas. Olhando, parece que não se entendeu, parece que não se entendeu, parece que não atravessa os desafios. Ainda mais longe com esse negócio de rede social, Instagram, Facebook, temos que mostrar as vidas. Glória a Deus, aleluia. Para escrever o leve de algumas pessoas. Mas Deus é aquele que conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Ele conhece as nossas dores, as nossas tristezas. Jesus está presente aqui como grande. Vamos se ligar no céu. Glória a Deus, aleluia. Ele sim conhece os nossos partidos.
mente, às vezes dá vontade de voltar. A dor é muito grande, o vento é muito forte. É que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar. É melhor voltar, mas eu ouço uma voz. Eu te chamei pra guerrear. Eu sou teu amigo, eu sou leão de Judá. Não é para se entregar. Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo: filho, eu sou teu amigo. Levante a cabeça. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Nessa peleja tu não tem que pelejar. Atira o peito e não te vai cair. Quem tá na cova que o leão vai jejuar. Levante a cabeça assim. Sou teu amigo e eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Nessa peleja tu não tem que pelejar. Sou teu amigo e eu estou aqui. Pode contar comigo. Sou teu amigo e eu estou aqui. E aqui eu agradeço a oportunidade. O nosso diácono Rachid faz a explanação da palavra de Deus. Mais uma vez, a igreja com a paz do Senhor. Eu estava ouvindo a irmã Damires falando, não é querendo pôr enxerto na pregação de Jeremias. Jeremias capítulo 12, você vai ver que ele foi expulso de casa. Os pais expulsam Jeremias de casa. Jeremias, no seu desespero, corre para os seus amigos. E seus amigos não queriam saber de Jeremias. Ele lembra que tem um Deus. Que quando ele corre ou recorre para Deus, achando que Deus fosse afagar o ego dele. Jeremias, ele quase que abandonava o ministério profético. Porque não foi fácil, não. Levou um caniço na cara. Foi jogado em uma cisterna cheia de barro. Há quem diga, não é registro bíblico, certo? Mas há quem diga que ele foi cerrado ao meio. E aí, quer entregar o rolo? É fácil entregar rolo, irmão? É fácil. E aí, para terminar, porque não está dentro do texto aqui não, certo? Que eu vou pregar não. Jeremias recorre para Deus, achando que Deus ia ficar compadecido da situação dele. Porque expulso de casa, os pais gritavam com ele, corre para os amigos não queriam saber dele. Lembrou de Deus. Aí Deus fala assim: Jeremias, se tu não podes competir com quem anda a pé, como é que tu vai competir com quem anda a cavalo? Sabe o que Deus quis dizer a Jeremias? Se tu não pode resolver um problema pequeno, como é que tu pode resolver um grande? Jeremias sofreu, mas o Senhor estava com ele a todo momento. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor estava com Jeremias. Amém, igreja? Amém. Desculpe, irmã também. Não acho correto, tá? Entendeu? Desculpa. Porque foi o suficiente que a irmã me falou, que Deus colocou no coração dela. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Paulo fala assim, irmãos: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí vai a recomendação para Timóteo: prega a palavra, insta, ou seja, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão doutrina,
pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Bem, antes, irmãos, essa segunda carta escrita a Timóteo foi a última carta de Paulo. A última carta que ele escreveu a Timóteo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem queria ser testemunha de um criminoso? Quem aqui seria testemunha de um criminoso? Alguém tem a coragem? Pois para o sistema romano, Paulo era criminoso. E quem quer defender um criminoso, irmãos? Quem quer ir para uma defesa, para um júri, defender um criminoso? Paulo vai fazer a sua primeira defesa. E quem quer defender o criminoso? Mas bem antes, o apóstolo Paulo, sabendo da sua partida, ele vai elencar alguns nomes aqui. Ele vai dar nomes de opositores que se levantaram contra o Evangelho, contra a obra do Senhor. Ele vai dar nome de pessoas que estavam com ele, que contribuíram para a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, nessa última carta que ele escreve a Timóteo, ele vai deixar um legado. Legado é uma missão, deixar algo para alguém. E que esse alguém cuide desse algo. Isso é legado, irmãos. Só que Paulo, ele faz uma lista de algumas pessoas. Ele vai citar dentro do texto um rapaz chamado Marcos. O Evangelho tanto separa pessoas, como também une pessoas. Esse Evangelho de Cristo é assim, ele tanto separa pessoas, como também une pessoas. E aí Paulo vai falar de Marcos, aqui em 2 Timóteo capítulo 4. Que em Atos capítulo 15, esse Marcos também é conhecido como João Marcos. E aí Paulo convida ele para fazer a obra. E ele vai junto com Paulo. Barnabé, sabe aquele Barnabé que Jesus seja crente? Barnabé estava com eles. Só que no meio do caminho, Marcos desiste, porque ele não suportou. E aquilo deixou Paulo muito intrigado, irmãos. E aí Marcos no caminho desiste. E aí eles têm uma discussão muito séria e se separam. Barnabé escolhe Marcos, que mais tarde seria discípulo de João, e vai embora. E tem uma discussão ali. E nunca mais eles se falam. Você não vai ouvir falar em Paulo, não vai ouvir falar em Marcos, nem Barnabé. Aí capítulo 1, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, Paulo, sabendo da sua partida, e aí começa a reunir amigos que colaboraram com ele na obra, uma obra árdua, irmão. Mas Jesus, ele estava presente em todo momento da vida de Paulo. Nunca abandonou aquele homem. A sensação de abandono ele sentiu sim. E aí quando ele lembra de Marcos na sua carta, porque, irmãos, quando você vai sabendo da sua morte, que você vai deixar essa vida aqui, você faz um retrospecto de tudo. De quem estava com você, de quem lhe afrontou, de quem contribuiu com você, de quem estava com você na sua doença ou na luta, não sei. Aí Paulo fala assim, ó, todos me abandonaram, porque sabia que ele estava indo para um júri que depois seria condenado e depois seria morto. Quem quer estar perto, irmão? Quem quer ser testemunha de um criminoso? Me diga aí, por favor. Vai falar de Demas, que era um amigo da obra.
sei em quem eu tenho crido. Você está com um amigo do lado e de repente ele abandona. Amigo, você deposita confiança. Ele falando para Timóteo, ele estava preso em Troade. É a atual Turquia. E Paulo vai embora lá, sem amigo, sem os pergaminhos, sem os livros, sem a capa, para aquecer ele no momento de frio. E aí sente saudade de todo mundo, irmãos. Aí ele lembra para Timóteo, olha, quando tu vieres, vem com muita pressa. Traz Tíquico, traz fulano. Oh, irmãos, mas não habitava o Espírito Santo de Paulo? E por que ele não consultou o Espírito Santo? Para lhe consolar, irmãos. Paulo faz um elenco ele dá uma saudação. Vai saudando os amigos que estavam com ele. E agora está Paulo preso, sentindo saudade de tudo e de todos, irmãos. Ele não negou a sua natureza humana fraca. Sentiu a necessidade de alguém conversar com ele. Ele fala, para me alegrar. Ele não precisa dizer como é que ele estava. Porque uma expressão muito forte é quando ele usa, olha, todos me abandonaram. Ele diz na carta, irmão, o homem cheio do Espírito Santo, o homem que Jesus se apresentava a ele, falava com ele. Paulo diz na sua ousadia, eu já falei aqui, quando Cristo é ressurreto, ele diz que Cristo se apresentou a alguns discípulos, e a mim, ele diz. E agora está Paulo, carente de uma palavra, de um amigo, de alguém que fosse visitar ele, conversar com ele. E agora Paulo vai ser julgado. Ele diz, apenas Lucas está comigo. Ele vai falar de um tal de Alexandre Latoeiro, que era um homem que trabalhava com fundição, era um funileiro, que fabricava prata. E ele começa a dizer a Timóteo que esse aqui, esse Alexandre, ele se opôs, ele foi contra a palavra. Toma cuidado com ele, Timóteo. Toma cuidado com ele. Esse é o opositor da palavra. Ele fala para Timóteo, prega a palavra, insta, ou seja, insiste. Esse, irmãos, é o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Evangelho de Cristo. Prega em tempo e em fora de tempo. Repreende, corrige. Aí Paulo vai usar um elemento aqui, a doutrina, irmãos, que ele vai falar aqui do ensinamento. Glória a Deus. Aleluia. Dê glória, irmãos. Eu vou ler aqui alguns trechos, irmãos, deste homem que estava preso, que nele habitava o Espírito Santo. Mas aí, quando ele está preso, ele sente saudade de todo mundo, de todos. Eu vou ler aqui de novo, vou ler aqui a partir do versículo 2 aqui, do 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Ele está falando de doutores em teologia aqui, viu? Que sabem tudo de Bíblia. Se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, Paulo ele vai começar a falar o seguinte aqui, olha, ele fala para Timóteo pregar a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento. Aí vão surgir mestres, doutores na palavra, que às vezes sabem ponto e vírgula tudo. E essa é a preocupação de Paulo.
Mas só que ele prega um evangelho distorcido, diferente. Evangelho de carro, né? De tudo. De prosperidade, que eu não sou contra. É cercação, irmão. Isso está acontecendo. Isso não é novo, não. Deus tem isso para você? Tem sim. Cercação. Sabe por quê? Aí ele falou, aí quando tem um outro prega a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, ensinamento, aí dá corceira no ouvido, ninguém suporta ouvir não, irmão. Tem gente que nem suporta mais. Tem gente que nem suporta mais ouvir a sã doutrina. E não porque eu estou aqui não, irmãos. Tem gente que nem suporta mais. Por quê? Porque ele vem na intenção, e não é diretamente para você, de querer receber bênção. Aí quando ele vem, não escuta realmente o que ele quer, porque ele está falando de mestres que falarão aquilo que você quer ouvir. Cercação de mestres. E aí Paulo vai advertir Timóteo que ele tenha cuidado, que ele pregue a sã doutrina. Aí ele fala no verso 5: tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Por que ele tem que suportar as aflições? Porque ele tem que pregar o evangelho puro. Suporta! Glória a Deus. Prega a palavra de verdade, mas suporta. Suporta as aflições. Porque se você pregar, se você corrigir, se você doutrinar, suporta as aflições, suporta as perseguições. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai ver, irmão. Ele fala ser um verdadeiro evangelista. Já viu evangelista pregando? Ele prega mais Novo Testamento. Ele prega a volta de Cristo. Ele prega a doutrina da salvação. Prega a doutrina do pecado. Quem suporta isso? Você raramente vai ver o evangelista pregar o Velho Testamento. É raro. É muito raro. Mas a Paulo estava advertindo, olha, faz a obra de um evangelista. Pregue, corrige, exorta também, né? Exortar é dar uma palavra de ânimo. E Paulo estava aqui advertindo Timóteo para ele ter cuidado com esses mestres, doutores. Aí Paulo ele prevê o seu martírio, irmão. Ele queria alguém, precisava de alguém preparado, doutrinado, ensinado, apto a ensinar. Ele precisava disso. Porque o medo de Paulo não era nem da morte, porque ele fala que a morte deixava ele mais perto de Cristo. Foi medo da morte não, irmão. O terror de Paulo, a angústia dele, era saber quem iria ficar para cuidar das ovelhas. Foi a morte não, porque ele se regozija, sabendo que aquela morte ele deixa próximo a Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A morte para Paulo era uma escada para ficar mais próximo a Jesus. Já tem intimidade, irmão, aqui na terra. Ele falou assim, ó, que da vida eu não tenho mais por preciosa. Ele disse, a minha vida eu não tenho mais por preciosa. Se Cristo quiser me levar, me leve. Amém, igreja? Amém. Ele começa a instruir, a alertar Timóteo. Aí ele fala assim, ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E oferecer Paulo em sacrifício, feito uma ovelha que vai para o matador. Ele quis dizer isso por causa do evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho, ele produz perseguição. Você não vai ver um crente que prega o evangelho genuíno, cercado de pessoas. Raramente você vê. Raramente. Não tenho nada contra, viu? Porque eu creio que Deus falou aqui.
Mas quando ele diz, eu tenho isso para tu, eu vou te, por favor, igreja, certo? Eu vou te exaltar na terra, eu vou te não sei o que, e é glória, irmãos. E eu creio nisso. Você não vai ver, e se vê raro, um evangelista cercado de pessoas. Não vê. Primeiro que abandonaram Paulo. Porque para o sistema romano ele era um criminoso. Vou ficar na tua defesa, Paulo? Para quê? Para morrer também? Para morrer também? Irmãos, não é nenhum desabafo, mas eu vou externar. É por isso, irmão. Eu gosto das cartas paulinas. Eu gosto disso. E não é confrontando ou afrontando ninguém, de forma nenhuma. Porque quando você começa, você vai vendo o verdadeiro evangelho. Né? Não tem aquele evangelho de oba-oba. Aí quando o negócio aperta, né, irmão? Aí Demas vai embora, amando o mundo, todos me abandonaram, ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, porque eles sabiam que o júri de Roma era terrível. Sabe-se que Nero tocou fogo em Roma, e ele queria culpar o apóstolo Paulo. E Paulo foi afrontado, confrontado, por isso foi humilhado, quase morria, porque estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui mais um pouco aqui, irmão. Vou terminar já. Eu vou só saltar alguns versículos aqui dessa palavra aqui. Ele vai falar aqui. Já ele fala, né, que ele vai ser oferecido à libação. Vão sacrificar ele, vão matar ele. Ele sabia que ele ia ser morto. Mas ele tem algo interessante aqui, irmãos. Ele vai dizer aqui, ó. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, porque o juiz, talvez ele fosse juiz corrompido, porque queria matar ele, queria condenar ele. Aí ele fala assim, ó, porque o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O que fica aqui encantado, irmãos, eram onde os olhos de Paulo estavam fitados, estavam atentos. Ele sabe da sua morte, sabia que ia para um júri corrompido, mas a coroa da justiça já me prepararam aqui, porque o reto juiz me dará naquele dia, e todos quantos creem ou esperam a sua vinda. Então a tormenta de Paulo aqui não era a morte, porque muito pelo contrário, ele morrendo, ele ia parar de sofrer com tanta injustiça. Ele morrendo, ele ia se encontrar com o Senhor. Aí ele fala, combati um bom combate. Olha, aleluia, Jesus. Ele deixa um legado. Ele faz um apanhado de toda a obra, irmãos. E ele começa a se consultar, a fazer um introspecto da sua vida. E ele viu que estava tudo organizado. Aí ele começa a sentir em seu coração, irmão, combati um bom combate, ou seja, olha, o que eu fiz, está tudo correto, está completo, agora eu posso partir em paz e me encontrar com o meu Senhor. Combati um bom combate, acabei a carreira,
Guardei a fé. Que legado eu vou deixar, irmãos, para essa geração? Que legado você vai deixar para essa geração? Porque Paulo deixou para a geração dele. Eu vou terminar aqui agora. Aí ele fala para Timóteo: procura, ou seja, procura vir ter comigo. Depressa, ele disse. Querendo um companheiro, irmãos. Querendo uma companhia. Alguém que conversasse com ele, interagisse com ele. Porque Demas, um amigo, né? Tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério.